nossa vida ela é descoberta, não é? O próprio salmista diz no Salmo 139 que o Senhor conhece, não é? Cada célula do nosso corpo, cada área da nossa vida. E a melhor maneira de nós estarmos de bem com a vida é estarmos de bem com o nosso Deus, não é? Então, aproveite esse momento de oração, vamos estar diante do Senhor, confessando os nossos pecados, confessando as nossas limitações, quem sabe alguma dificuldade, barreira, angústia, que o teu coração agora seja ligado ao coração do Senhor, em nome de Jesus. Após alguns momentos eu queria pedir ao nosso irmão Regente Moisés que nos eleve ao Senhor em oração. Oremos, irmãos. Vamos adorar o Senhor com um grupo de louvor. Adoramos ao Senhor esta manhã. Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos. Mais uma vez a igreja. Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos. Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé e declarar essa realidade, essa verdade. Mais uma vez. Deus está no templo, Pai nos onipotente, aos seus pés nos humilhamos. Mais uma vez, vamos declarar: Deus está no templo,
imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. O exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Que você entre na presença do Senhor com essa atitude e com o coração, assim como Zaqueu entrou. Amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, só Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Somente a igreja, como Zaqueu. Como Zaqueu. Mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar
chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Declare essa verdade. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Pago tudo pra te seguir. Declare: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pensando na ministração de hoje e nessa música que Deus colocou no nosso coração para estar cantando, eu lembro de um diácono que, ao cantar essa música na igreja, isso lá em João Pessoa, ele virou e falou assim: rapaz, essa segunda parte eu não canto não. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei: irmão, por quê? Porque é bem complicado quando a gente pede para ele mexer com a nossa estrutura. É muito complicado, né, irmãos? Mexer na nossa estrutura, em quem nós somos, o que nós fazemos no nosso dia a dia. A gente para cantar isso e muitas vezes sai da boca para fora, porque na realidade não nos envolvemos com o Senhor assim como Ele nos chama. Então, que essa música seja uma realidade na nossa vida. Independente se você é novinho, se você é idoso, se você, a idade que você tiver, o que você fizer, peça ao Senhor: Senhor, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, sara as minhas feridas e me ensina a ter santidade. Que essa música seja uma realidade na nossa vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Senhor, Tu és nosso bem maior e a Ti damos honra, graça, louvor e adoração. Receba, Senhor, nossa atitude de adoração esta manhã, nosso coração, nossa mente. Fala através da Tua palavra, através do Teu servo, Senhor, através da escola bíblica. Senhor, derrama, Senhor, aqui a Tua vontade em nossas vidas. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Poder sentar, igreja. Palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos fazer uma breve meditação sobre esse trecho da Palavra de Deus. Atos 8, de 26 até o versículo de número 40.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era a superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras, ou da Escritura que estava lendo, era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém? Senhor, entregamos em Tuas mãos este momento. Queremos ouvir a Tua voz. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, uma das coisas que mais me chamam a atenção e me faz admirar é a perseverança de algumas pessoas. Oi, tudo bem? Tem gente que não consegue ser barrado ou parado no seu objetivo, porque a sua perseverança é maior do que as barreiras que se levantam contra ela. É muito interessante quando você vê num programa de televisão, quando você olha para pessoas que você conhece, gente que tinha tudo para dar errado na vida, não é? Pessoas que não tinham a mínima condição de chegar a um objetivo maior na sua existência, porque tudo era contra. Não tinha dinheiro, não é? Morava num lugar muito ruim, não teve acesso a estudo, teve dificuldades, não é, na vida toda com as oportunidades que não apareceram, e mesmo assim, como nós falamos, né, numa linguagem popular, aquela pessoa, ela tirou água da pedra, né? Ela conseguiu alcançar algo na vida, mesmo que as barreiras fossem muito maiores do que as oportunidades que se apresentaram diante dela. E esse tipo de pessoa, né, pessoa com garra, gente com um objetivo na mente, e ele vai em busca desse objetivo, mesmo que as dificuldades sejam grandes, gente assim geralmente consegue alcançar algo na vida, não é?
Ele sabe que as dificuldades estão diante dele. Ele sabe que o seu caminhar não é um caminhar fácil, mas com esse objetivo em mente, as dificuldades elas vão sendo ultrapassadas, momento após momento, até o seu objetivo ser alcançado, não é? Ao mesmo tempo que você fica admirado com pessoas assim, que elas sabem que as dificuldades estão diante dela, mas ela não para, ela não cansa, ela vai em busca do seu objetivo. Você tem aquelas pessoas que param por qualquer coisa. Gente que antes de começar já fala assim, ih, não vai dar certo. Né? Gente antes de pegar e começar a fazer alguma coisa já fala, olha, não vou conseguir. Não é? E aí, esse tipo de pessoa, ele não chega muito longe. Pelo contrário, a característica que acompanha a sua vida é de constante frustração. Porque mesmo antes de começar, a maior barreira que ela tem que ultrapassar é o seu próprio descrédito, a sua própria descrença, a sua própria falta de confiança naquilo que ela precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Por que eu estou falando isso? Se isso me admira, e certamente admira a você também, tanto positivamente como negativamente, não é? Quando eu leio um texto como esse, eu vejo um cidadão de garra, alguém que tinha tudo para não estar perto de Deus, porque aquilo que se apresentava diante daquele etíope era para desanimar qualquer pessoa que tivesse o desejo e a vontade de se chegar até a presença do Senhor. Irmãos, precisamos entender que nesse tempo, a ideia que as pessoas tinham é de que Deus estava no templo em Jerusalém, não é? Então, para você estar perto do templo, você precisava ir aonde? Até a cidade de Jerusalém, entrar no templo, adorar a Deus dentro do templo, porque ali naquele lugar Deus se fazia presente. Qual era a dificuldade do etíope? Primeiro, a distância. Aquele homem estava a cerca de 2.000 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. Por isso, quando a Bíblia cita a sua caminhada de volta, vejam o esforço que aquele homem teve que fazer para chegar até o lugar onde Deus era adorado. 2 quilômetros de distância, seguindo em cima de um camelo, com uma caravana que certamente andava aí a cerca de 10 quilômetros por hora. Você imagina quanto tempo aquele homem levou para sair da Etiópia e ir até Israel, na cidade de Jerusalém, e estar ali perto do templo. A dificuldade da distância, irmãos, era algo tremendo, e aquele homem não se preocupou com essa dificuldade. Ele subiu em cima do seu camelo, ele reuniu algumas pessoas, ele pegou o rolo, o livro sagrado, colocou junto a ele e começou a caminhar na sua caminhada em direção ao lugar aonde Deus era adorado. Esta era uma barreira e uma dificuldade que ele estava vencendo e que ele conseguiu vencer. Mas existe uma outra situação aqui. Ele era, a Bíblia diz, um alto oficial da corte da Etiópia. Ele cuidava dos negócios da rainha, ele cuidava das finanças da rainha. Então, um homem desse, importante, um homem que tinha, essa característica, dificilmente poderia se ausentar por muito tempo da sua atividade. Concorda comigo? Imagine você, tendo alguém que administre todos os seus bens, e não apenas da sua casa, mas de um reino todo. Alguém muito importante, que faz todas as contas, que paga, que recebe, que deixam todas as coisas organizadas. Aquele homem era alguém assim. Ele era um administrador, ele era um oficial. Ele não podia se ausentar por muito tempo, porque sabia que isso traria problemas para o reino da Etiópia.
mas naquele momento o que interessava a ele era estar perto de Deus. Então, o seu trabalho não foi um empecilho para que ele pudesse dirigir da Etiópia até Israel, até Jerusalém, para estar perto do Senhor. Então o tempo não foi um empecilho, nem o seu trabalho, porque é algo, irmãos, que poderia limitar a sua ida até Jerusalém. Mas existe uma outra situação, não é? Ele era estrangeiro. Vejam, irmãos, que para o judeu, muito religioso, com todos os seus ritos, não é? Com toda a sua preocupação cerimonial, não é? Um estrangeiro entrar no templo era algo complicado, não era admissível isto, né? E mesmo com esta barreira de, como estrangeiro, alguém que não era natural da nação santa, da nação escolhida pelo Senhor, não é? Mesmo sabendo que chegando no templo, que era o lugar de adoração, o lugar onde as pessoas entendiam que Deus estava, ele ia ser barrado na porta, ele não se preocupou com isso. Eu quero estar perto da onde Deus está. Eu quero estar no lugar aonde Deus está. E ele foi, mesmo sendo estrangeiro, ele foi em direção a Jerusalém para ter este encontro com Deus. E uma outra barreira que ele aqui, não é, ultrapassou, ele era eunuco, não é? O eunuco era alguém que era castrado para se dedicar ou, não é, a uma vida de separação para uma determinada atividade ou para fins religiosos, dependendo da religião, né? Ele fazia isso numa atitude de consagração. E a verdade é que aquele homem, sendo eunuco, ele não tinha permissão para entrar no templo, não é? Uma vez que o seu corpo foi mutilado, uma vez que o seu corpo já não era mais inteiro da forma que ele nasceu, isto era um empecilho para que ele pudesse entrar no templo. Mesmo sabendo disso, que sendo eunuco, né, ele não poderia entrar no templo, ele andou 2.000 quilômetros, foi até a cidade santa, chegou às portas do templo e ali adorou ao Senhor. E a Bíblia fala então, irmãos, que depois dessa barreira tremenda, não é? Daquele homem está indo ao encontro de Deus, ele volta. E ele volta lendo o livro do profeta Isaías, que não estava entendendo, e o Espírito Santo chama Filipe, um evangelista, que estava dando certo lá lá na região de Samaria. Um homem que estava abençoando aquela região com pregações, aonde pessoas estavam sendo curadas, sendo libertas, sendo abençoadas, e o Senhor, não é, envia Filipe até o encontro daquele homem. Irmãos, vejam bem, não é? Quando Deus envia, o Espírito Santo envia Filipe ao encontro daquele homem, é uma confirmação que a atitude e a postura daquele homem para ter um encontro com Deus foi aceito pelo Senhor. Você concorda comigo? Senão Deus não mandava Filipe ali para completar aquele momento, né, aonde ele estava saindo da presença de Deus e explicar a Filipe o que estava acontecendo. O Senhor manda Filipe, e Filipe ouve, ele lendo o livro do profeta Isaías, explica o que a palavra ensina, ele crê, a água está ali perto, ele pede para ser batizado, aquele homem é batizado, e após a obra do Senhor ser completa na vida daquele homem, Filipe então é separado da vida do etíope. Uma coisa que me traz ao meu coração como lição, irmãos, nessa passagem, é que o nosso Deus, ele remove as barreiras, para que você tenha uma intimidade com Ele. Aquele homem que se esforçou tanto para estar na presença de Deus, e quando Deus envia Filipe para encontrar aquele homem, é a certeza de que aquele esforço não foi em vão.
E aqui me chama a atenção que aquele homem natural da África, negro, não é? De uma raça diferente, foi aceito pelo Senhor. Isso demonstra, irmãos, que a adoração não é limitada à raça, nem sexo, nem à cor, mas a adoração tem a ver com a proposta que está dentro do teu coração. Existem muitas pessoas que deixam de ter um encontro fundamental com o Senhor por questões pequenas barreiras, coisas poucas. Quem sabe é a chuva que está caindo, eu não vou na igreja, não é? O sol está muito forte, eu não vou naquele encontro. Eu estou com uma pequena dor de cabeça, não vou, não é? Ao estudo da escola dominical. Ou seja, a gente começa a colocar determinadas barreiras que, ao compararmos com aquilo que esse homem enfrentou, não é? São coisas muito pequenas. E o Senhor olha para aquele homem e não vê cor, não vê sexo, não vê raça, mas Ele vê um coração disposto a estar diante de Deus. Aquele homem pagou um preço alto para estar diante do Senhor, e o Senhor recompensou aquele homem com a sua aprovação e uma bênção espiritual da sua salvação. E eu quero dizer para você que todo o esforço que você faz para se aproximar de Deus não é em vão. Às vezes você deixa de receber o que Deus tem para a tua vida, porque você é a grande barreira para estar mais próximo do Senhor. Não é a distância, não é a atividade do seu trabalho, não é se você é evangélico ou não, não é se você tem ou não alguma limitação para se apresentar diante de Deus. Porque tem gente que é assim, né? Eu não consigo cantar as músicas que a igreja canta. Eu não consigo achar o texto bíblico ali, não é? Eu não consigo participar dos ministérios. A gente coloca tantas barreiras. Mas o que Deus mostra para a gente aqui, irmãos, é que Ele reconhece o nosso esforço. E Ele mesmo vai retirando todas as barreiras que impedem você de se aproximar dEle. Ele fez isso com aquela mulher que pegava água, não é? Ali naquele poço, e Jesus pede água para aquela mulher, e ela começa a falar: como é que você, sendo judeu, não é, pede a mim, que sou samaritana, água? Como é que você, homem, pede a mim, mulher, água? Não é? E ela começa a citar, não é, uma série de barreiras que separavam, não é, Jesus, judeu, daquela mulher samaritana, e Jesus foi quebrando cada uma daquelas barreiras. Então, na visão de Jesus, não há barreiras para que você tenha uma comunhão plena com Ele, se você realmente assim o desejar. O que eu penso, irmãos, é que às vezes não fazemos nenhum esforço, não é nem pouco, mas nenhum esforço para estarmos aonde Deus está. E eu sei que Deus está em qualquer lugar, mas há lugares, há momentos, há programações, aonde você sabe que algo vai acontecer ali e que você precisa estar ali. E aí, quando você entender que esse é o momento, que este é o lugar, o que você faz para estar naquele lugar? O que você faz para não perder aquele momento? O que você faz para não deixar, não é, de receber aquela bênção? A gente faz um esforço tremendo, né? Temos tentado colocar até os cultos na internet, não é? Para que as pessoas, não é que você fique em casa e deixe de vir à igreja, mas no momento de grande dificuldade, onde você não puder ir à igreja, que a palavra de Deus entre dentro da sua casa. Mas as barreiras maiores que enfrentamos são as barreiras levantadas por nós mesmos. Se nós não quebrarmos estas barreiras,
dificilmente você terá a oportunidade de ter grandes experiências com o Senhor. Sempre acontecerá alguma coisa. Ou é trabalho, ou é a distância, ou é a minha dificuldade pessoal. Sempre haverá uma desculpa para não termos aquele encontro com Deus. Mas o eunuco mostra que, independente do raça, sexo, de cor, ele se esforçou e foi recompensado, porque o Senhor abençoou a vida dele com alguém que explicou a sua palavra e ele teve um maravilhoso encontro com Deus. E eu finalizo essa palavra dizendo o seguinte: ninguém sai da presença de Deus da mesma forma, irmãos. Aquele homem, quando teve um encontro com Deus pela instrumentalidade de Filipe, a Bíblia diz que ele saiu jubiloso, não é isso? Diz lá o verso de número 39: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. E essa é a realidade de todo aquele que tem um encontro com Deus constantemente. A alegria do Senhor se renova dentro do seu coração, a força do Senhor se renova dentro da sua vida, a esperança de Deus está dentro do seu ser, porque você está sendo alimentado, nutrido pelo Espírito Santo do Senhor. Aquele homem sai de volta a uma jornada de 2.000 quilômetros, voltando para a sua casa. Talvez nunca mais voltasse para a cidade de Jerusalém. Quem sabe aquela tenha sido a última oportunidade, ou a única, dele estar em Jerusalém. Mas ele sai jubiloso, ele sai feliz, porque ele teve um encontro com Deus. Eu lembro de um cântico antigo, e eu termino a minha palavra com essa ilustração, que ele fala do momento de encontrar com Deus, quando ele fala assim: olha, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, cedirei ao Senhor uma bênção pro meu coração. Vamos mudar a noite pelo dia? Não é? Estamos nessa manhã na presença do Senhor, não é? Você lembrou desse cântico? Alguns nem conhecem, não é? Mas vamos adorar ao Senhor e terminar com esta bela canção. Você pode se colocar em pé, não é? E vamos adorar o Senhor com esta música. Vamos lá. Teclado com bateria às vezes não bate certo, né? Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, seu amor, sua paz gozarei, sua paz. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Diga, eu marquei um encontro. Eu marquei um encontro
Deus, neste santo lugar de oração, neste santo lugar de oração, neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração, uma bênção pro meu coração. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção pro meu coração. Aleluia. Sim, Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor com tantas limitações, Senhor, tantas barreiras que se levantam diante de nós, barreiras que nós mesmos criamos, porque quando lemos a Tua Palavra, nós entendemos que Tu és o Deus que remove as barreiras. Hoje não há mais homem nem mulher, não há mais judeu nem gentio, não há mais branco, negro, amarelo, vermelho. Senhor, hoje existem corações que se apresentam diante do Senhor. E o que nós pedimos, Senhor Deus, é que nós não sejamos esta barreira que impede o nosso coração, o nosso ser, de ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Dá-nos, Senhor, esta diligência que o etíope teve para ter um encontro com o Senhor. Que não sejam, Senhor Deus, esses percalços da vida que nos impeça de estarmos cada vez mais próximos de Ti. Nós sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que a Sua obra, Senhor, está sendo completada e aperfeiçoada na nossa vida, e o que queremos é estar na Sua presença, e quando sairmos deste lugar de adoração, que o júbilo, que a alegria, que a esperança, que o renovo faça parte da nossa existência. Ó Deus, obrigado por essa experiência que temos com o Senhor a cada dia. Faz isto, Senhor, em todos os momentos que estivermos diante da Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos, o consolo e a unção do Espírito Santo do Senhor, que essa bênção seja assim hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Você pode assentar.